Então, como a gente sempre começa, vamos orar rapidinho antes de começar. Meu Deus, obrigado porque tudo que o Senhor faz com um propósito e hoje não é diferente. O Senhor tem nos conectado, foi porque o Senhor tem algo muito maior através das nossas vidas, o Senhor tem algo a fazer através de nós e que já começou. Então, use, ó Deus, a nossa voz, use, ó Deus, a nossa imagem, use, ó Deus, o que o Senhor precisar para que as pessoas sejam alcançadas. Nós não queremos aqui falar de nós, mas nós queremos aqui, ó Deus, ser canal para falar do Senhor através de nós. Nós possamos, ó Deus, com a nossa voz, com a nossa experiência, com tudo que nós passamos, poder impactar nem que seja uma pessoa, que ela possa enxergar o amor do Senhor nas nossas vidas e que isso faça com que ela enxergue o tanto que o Senhor a ama, o tanto que o Senhor pode, ó Deus, multiplicar a vida dela por tudo que o Senhor tem feito através de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Negócio. E aqui, como sempre, como você conhece, aqui nós falamos de histórias que inspiram, de histórias de grandes empresários e empreendedores que fazem o negócio com propósito. Esse é nosso lema, Papo de Negócio, voz com propósitos, e é isso que você vai ter aqui hoje. Então já se prepara. Então, antes de qualquer coisa, já se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e corre agora, aproveita esses 3 segundos, corre agora e pega papel e caneta, porque você vai anotar muito de um cara que está aqui e ele está fazendo acontecer. Vocês não têm ideia, de professor de matemática a fundador de uma holding, o cara está inspirando milhões de empresários, ele tem uma masterclass de empresários, ele faz conteúdo digital, ele é esposo da Bela, ele tem muita coisa para compartilhar comigo e com você. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história do meu amigo Brazão. Seja bem-vindo ao Papo de Negócio, meu irmão. Que satisfação, pessoal. Já gostei do tema aqui, ó, Vozes com Propósito. Eu, inclusive, estou lançando um livro cujo tema principal ali dentro é empreendedorismo com propósito. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje e poder falar um pouquinho para você e, quem sabe, te ativar. Talvez tenha uma chama aí que esteja um pouquinho apagada. Eu espero que nos próximos minutos o Espírito Santo nos use e que a gente possa ser voz de Deus aqui e te inspirar, porque eu tenho certeza que dentro de você carrega algo muito grande, porque o mesmo Deus que me criou, que criou o Alexson, te criou. Então, se você ainda não acredita em você, eu espero que isso te mude exatamente hoje. É isso aí. Então, corre agora. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, pega papel e caneta, que vai começar o nosso papo de negócio. E para começar, quem é o Fernando Brazão quando as câmeras se desligam, Brazão? Show. Fernando Brazão é um cristão, esposo da Bela e um empreendedor que quer realmente. Eu sou um professor, né? Eu fui professor de matemática por muitos anos e eu só mudei de área, vamos falar assim. Mas o que realmente me deixa feliz, o que eu realmente coloco a cabeça no travesseiro e durmo bem é quando eu sei que eu estou ensinando e inspirando outras pessoas a tirarem o potencial delas, né? Então, por exemplo, semana passada eu tive a honra de voltar numa escola que eu dei aula por 6 anos e agora falando sobre empreendedorismo para os adolescentes ali e como isso me faz bem. Porque aí eu sei que eu continuo sendo professor agora, mas agora usando o alcance da internet. Então, com a internet a gente já consegue atingir milhões de Milhões de pessoas, né, pessoas, cara? né? E isso é impressionante. E falar com pessoas que estão precisando de uma chacoalhada. Eu costumo falar, no meu livro, inclusive, eu coloco isso, que muitas das vezes a gente espera que o extraordinário nos encontre um dia extraordinário. Você que está nos assistindo aí, isso não é verdade. Os grandes momentos de inflexão na sua vida te encontram em dias comuns. Hoje, talvez você achou que era mais um dia comum na sua vida. Ia ser mais um podcast que você ia assistir. Mas talvez Deus preparou exatamente o que vai ser falado aqui para você. Eu não acho que eu estou aqui à toa, o Alexson está aqui à toa. Então, preste muita atenção, porque talvez a mensagem que será passada aqui hoje é exatamente o que você estava precisando, buscando. Eu espero poder te ativar um pouquinho quanto a isso. Cara, e você falou uma frase, Fernando, que é realmente é isso, né? As pessoas esperam as coisas extraordinárias acontecerem quando elas estiverem preparadas para o extraordinário, mas elas não sabem que vai ser no ordinário que às vezes o momento de fazer o extraordinário vai acontecer, né? As pessoas estão deixando de fazer o ordinário, deixando de fazer o que é básico, o que é tem que ser feito bem feito, porque sempre nessa busca do extraordinário. E pensando nisso, Fernando, como foi esse momento que chegou, que caiu, você caiu na real, você falou assim, cara, isso é muito mais que ensino, isso é um chamado. Que momento foi esse? Olha, é difícil de entender, mas eu acho que às vezes você
tem que ir fazendo as coisas que você tem aquele feeling interno, que hoje a gente, como cristão, entende que não é bem um feeling, é o Tem um Espírito Santo nome te isso, né? guiando, né? E você deixa as coisas irem acontecendo quando você vai sentindo aquela paz que você realmente, principalmente quando você estiver em oração. Uma dica que eu sempre dou é jejum, o jejum, e pede para Deus te mostrar. Uma oração que a gente faz toda segunda-feira com o nosso time, na nossa weekly, né, na reunião ali com os líderes, é: Senhor, nos mostra o que o Senhor deseja, feche as portas que o Senhor não quer que nós atravessemos e abra as portas que o Senhor deseja. Nossa, ele fecha portas. Você tem que ter coragem. É impressionante. Ele tira cliente, ele tira projetos. E ao longo do caminho, eu acho que eu era engenheiro. Eu estava te contando, eu Sim. trabalhei também na Cargill, fiz estágio. E eu me lembro do dia que eu saí lá. Eles tinham feito uma proposta para eu sair de estagiário para ficar como engenheiro. E eu recusei. Por quê? Eu ouvi o meu coração. Eu recusei e eu ganhei uma bolsa para ir nos Estados Unidos estudar. E eu fui. E como foi importante para mim os Estados Unidos e a mente empreendedora deles. Era o que eu É, precisava. é, Aquela visão de grandiosidade que eles têm, sabe? e às vezes é isso, né, Brazão, que além desse não que você deu, você lembra de agora como empresário, qual foi o não, a porta que Deus fechou e que você falou assim, Deus, é mesmo? É para fechar? E, assim, é porque para você entender que às vezes quando você está empreendendo com propósito, quando você está falando com propósito, quando você tem negócio com propósitos, você vai falar muitos nãos e às vezes uns nãos que vêm travestidos de boas oportunidades. Então, Eu você vou te lembra? contar um não que esse foi o dia que foi o divisor de águas. Boa. Eu não vou me lembrar o ano exatamente, eu já tinha voltado dos Estados Unidos, e aí eu tinha uma startup chamada Contrata E. Contrata E é um Get Ninjas, Sim, tá? Para você contratar profissionais liberais, enfim. sim. Ele não existe mais, enfim, e depois eu conto da transição, mas ali teve o divisor de águas. Eu já estava dando algumas aulinhas particulares de matemática para ir me sustentando, eu tinha voltado. Alex, naquele momento, foi muito difícil de falar não, porque o meu currículo estava muito bom. Então, eu já me comunicava bem, Sim. então tinha algumas áreas mais relacionadas à engenharia, à comercial, que encaixavam certinho. Aí eu tinha passado por 4 faculdades, 3 no exterior, onde tinha bolsa eu ia, então eu voltei com um currículo muito bom. Aí, por... Você vai no ritmo das coisas, no flow, todo mundo estava prestando processo seletivo de trainee, Sim. né? E Como? aí eu fui e prestei o da ADM. E eu tinha trabalhado na Na Cargill. Cargill, eu tinha estudado nos Estados Unidos. Vou te contar como que foi. Eu fui, passei na primeira parte, que era de currículo, aí teve a parte presencial, e lá eu fui muito bem. Sabe quando você sabe que você passou? Eu saí de lá assim, triste. Não era o que eu queria, eu tava empreendendo, mas assim, eu sabia que eu tinha passado. E aí chegou o dia que a moça ia me ligar. Eu tinha um escritório na B2B, eu nem sei se ainda existe ali, que era na Afonso Pena, enfim, esqueci qual que era o cruzamento. E aí eu lembro que eu tinha um escritóriozinho minúsculo, minúsculo, no segundo andar. Eu lembro da cena, porque era, sabe as escadarias de metal preto? Sim. Que você vai descendo e vai Aham. fazendo barulho? Aí eu lembro que me ligaram, um número de fora. Eu já sabia o que que era. Eu já sabia o que que era. Aí eu fui descendo, atendi. Ela, oi, Fernando Brazão, eu isso. Ó, tem uma ótima notícia aqui pra você, né? Você fez o nosso processo seletivo e você foi um dos escolhidos aqui. E agora você só tem que ir lá em São Paulo para os diretores te conhecerem, etc. Etapa final. A vaga era pra mim, assim, tava escrito nada, era óbvio. Era a parte de engenharia mais comercial, com todo o meu background, era exato pra mim. E naquele dia, sabe o que que aconteceu na noite anterior? Eu mal dormi. Por quê? Porque eu sabia que eu ia receber essa ligação. E eu não tava bem. Caramba. Eu tava indo pelo dinheiro. Naquele momento eu tava indo só porque, naquela época, se colocar em dinheiros de hoje, Alex, é como se eu fosse começar minha vida pós engenharia ali, ganhando 9, 10 mil reais. Eram 7 mil na época, E provavelmente. com cargo, trainee, você tava Treinei com sendo cargo treinado para para ser ser gerente. gerente. Caramba. Então, o dinheiro daquilo ali era uma carreira que estava muito bem estabilizada para Sim. continuar. E aí eu mal dormi aquela noite. Aí eu lembro do momento que eu saí.
Eu abri, nossa, eu lembro da cena, eu desci naquela escada de metal preto, abri a porta, que era aquelas de botão, abri, e aí eu fui andando ali de fora, e eu falei pra ela, fulana, olha, eu nem sei como que eu vou te falar isso, mas eu tô empreendendo e eu vou arriscar, eu vou ter que dizer não. Eu acho que ela nunca tinha ouvido isso. Deu um silêncio constrangedor, porque era a vaga dos sonhos de qualquer pessoa. E ela, não, tá sem problemas, Fernando. Muito sucesso pra você. E aí, sabe o que que aconteceu? Anos e anos e anos dando tudo errado como empreendedor. Tudo errado. Cara. E aí tem um recado pra você. Eu não acho que esse recado tá à toa. Presta atenção, você que tá aí. Eu continuei dando aula no horário comercial. E aí, meu grande sonho era empreender. Então, eu empreendia de noite, madrugada, final de semana. Você pega vídeos que eu fiz nessa época, só olheira. Eu lembro que em 2017, por causa do Contrata-E, eu tinha um programador só. E aí, um belo dia, ele desanimou do projeto. A gente ia. Tinha dias que eu falava assim: tô milionário. Tô Ixi, pobre. não tenho nem dinheiro pra. A montanha russa do empreendedorismo. Numa dessas Visão caídas, meu único programador Foi saiu. embora. Na época não existia no code, nada, não vibe coding, nada disso, não tinha IA. E Codar na unha. aí eu fui, encerrei, eu lembro de eu me olhar no espelho e ter analisado assim, eu nunca mais ter meio que me prometido, quero depender de outra pessoa para empreender. Depender. Não é à toa que hoje eu treino as pessoas para serem full stack no digital, Sim. né? Vem muito desse trauma, vamos falar assim, né? De não querer depender. É bom outras pessoas te complementarem. Sim, sim. Mas a você dependência. depender é muito complicado. E aí eu lembro que eu me perguntei assim: o que que é a única coisa que eu não sei fazer mesmo? Que eu dependo 100%. E eu fui analisando: ó, design eu quebro um galho, tal eu quebro um galho, isso eu quebro um galho. Programação. Porque eu era um cara de startup. Aí sabe o que que aconteceu, Alex? Naquela época, 2017, eu falei: cara, não sou só eu que tenho essa dor. Tem que existir ferramentas que facilitam pelo menos o meu MVP, o meu primeiro teste. E aí depois ele deu certo, eu consegui investimento, enfim, isso dá certo. E aí eu comecei a pesquisar ferramentas que facilitavam o MVP. E aí eu comecei a pesquisar principalmente na gringa, não tinha no Brasil. Isso é 2017, gente. E aí eu encontrei uma delas, eu lembro que eu fiz uma planilha, com umas 30 para eu ir testando, né? Tinha coisa assim, de outras línguas, enfim, fui testando tudo. Aí eu encontrei a Bubble. Já ouviu falar na Bubble? Demais. Bubble, aplicativos. Foi Perfeito. E perfeita a aí, Bubble. não existia ninguém falando disso no Uhum. Brasil nem nada. Eu comecei a ficar muito bom e eu vi que eu conseguia validar agora a minha ideia. Aí eu falei assim: peraí, eu já sou professor de matemática. Não sou só eu que tenho dificuldade com isso aqui. Vou criar um curso ensinando isso para as pessoas nunca mais dependerem de programador para tirar a ideia do papel. Aí eu criei a Sem Código. Foi o primeiro curso de no code do Brasil. Cara, 2017, 2017 demorei 6 meses gravando. Gravando, por quê? Eu só tinha madrugada para gravar. Porque vida de professor, hoje tá um pouquinho mais tranquilo por causa da IA. Por exemplo, antes, quando eu ia fazer um simulado pro Enem, do primeiro ano, outro pro segundo, outro pro terceiro, e você não podia repetir questões. Irmão, eram 45 questões de matemática para cada um dos simulados, de cada trimestre, de cada um dos anos. Você não tá entendendo, Alex, o trabalho que dava. E tinha que ser da área da pessoa, estava estudando naquele momento, ter mais. Não, era uma loucura. Então, vida de professor, você já cansa muito dando as aulas, mas o pós, correção de prova, correção de trabalho, preparar trabalhos, isso dava muito trabalho. Então, o que que me sobrava? À noitão, de madrugada, era muito comum eu estar gravando 1 da manhã, e eu sempre acordava às 5h40. Por quê? 7 horas eu estava dentro de sala de aula, meus alunos não tinham nada a ver com o meu sonho, então eu tinha que acordar, tomar um banho, tomar um café da manhã e dar a melhor aula que eu podia. É uma coisa que eu aprendi muito com meu pai. Qualquer coisa que eu entro para fazer, eu vou dar o meu melhor, e se eu ver que tem alguém melhor do que eu naquilo, nossa, eu vou estudar, eu vou fazer o que for preciso. Por exemplo, a gente está lançando agora um MBA nosso. MBA de Marketing Digital e Inteligência Artificial. Primeiro turno vai ser 12 de janeiro. Coitado dos outros MBAs. Eu estou pesquisando um por um. Aí eu já defini, por exemplo, que todos os meus professores, todos, já têm que ter vendido pelo menos 1 milhão como empresário. Já fiz a lista, já convidei um monte. Já começou assim. Aí agora eu tô
fazendo parceria com outras empresas, porque no meu MBA, vai ser difícil. Eles vão ter que fazer, para cada um dos módulos, um projetinho. Como se fosse um mini TCC. Exemplo, tá lá na parte de IA de atendimento, o cara vai ter que criar uma. Só que ele precisa criar isso para uma empresa, né? E se uma empresa pudesse dar bolsa para esse cara? Já estou unindo. Então o cara vai conseguir. Já estou fazendo, eu quero fazer tudo. Enfim, fica essa dica. Tudo que você for fazer, faz até você ter um orgulho danado de falar assim: não tem melhor que esse aqui, não. Ó, meu Mastermind hoje é o único Mastermind do digital que tem 16 donos de plataforma de pagamento. Dono da Monetize tá lá, da Lashlink tá lá, da Perfect Pay tá lá, 2 dos 3 donos da Ticto estão lá, dono da Dom Pagamentos tá lá, vários e vários e vários, sabe? Dono da Payt, maior de webinar do Brasil tá lá, maior de automação do Brasil tá lá, o maior de e-mail marketing do Brasil tá lá. Eu não sossego até eu ter orgulho de falar, eu fiz o meu melhor e aqui realmente, semana que vem, na sexta-feira, a gente tá gravando isso aqui numa sexta-feira. Na sexta-feira que vem, a gente vai estar em Buenos Aires entregando o evento do Mastermind. Caramba. E aí eu já tô convidando um cara brabíssimo, um americano que mora na Argentina para palestrar. Faz o seu melhor. Por que que você vai fazer algo e não vai dar o seu melhor? Eu não entendo, realmente não compreendo. Eu vou explicar para você e até trazer para entrar no próximo tema aqui com o Brazão, que isso só faz parte porque. E as pessoas falam assim: qual que é o meu propósito? E propósito é aquilo que você faz de propósito, é aquilo que Sim. você faz, é um objetivo, propósito. Só que as pessoas romantizam muito isso. Mas quando você tem no seu DNA, no seu coração, que você vai fazer algo e isso é propósito, só que o propósito é o objetivo. O que eu vejo muito, Brazão, e é em tudo que você faz, e você traz isso no seu DNA, que é o prosperar servindo. Exato. Você só busca essa excelência. E aí, se você quer buscar essa excelência, se você quer fazer tudo para você ter orgulho, você só tem orgulho daquilo que você serve. Porque não dá para você ter orgulho daquilo que você faz pro seu umbigo. Aí você quer fazer para você. Então, você busca um resultado quando você faz para você. Agora, quando você faz para os outros e você faz com excelência, aí você busca excelência. Perfeito. Então, o servir, É isso. e isso foi o que te motivou, Brasão. Isso está muito Sim. intrínseco em tudo que você faz. Ó, olha que interessante. Eu tô sobre esse mesmo assunto. Eu tô escrevendo o meu livro há 1 ano e meio. Chama O Quarto Poder. E aí a big idea, vamos falar assim, os 3 poderes são o governo. E o governo, por mais que sim, tenha alguns políticos bem intencionados, eles não vão conseguir resolver os nossos grandes problemas da sociedade. O quarto poder, então, entram os empreendedores com propósito, que vão enriquecer, e você precisa enriquecer, só que você não pode ser menor que o dinheiro. Você precisa enriquecer para fazer projetos grandes. Por exemplo, a gente está aqui numa ONG de doenças raras aqui. Pessoal, para você poder ajudar dezenas de crianças com doenças raras, você precisa de meios, recursos. E isso é possível através de pessoas como você, que empreendem, resolvem um problema e enriquecem como consequência de ter melhorado a vida de milhares de pessoas. Exato. É isso que eu falo lá no meu livro. O enriquecimento é uma consequência. Então, depois você pode pesquisar aí, existe uma metodologia japonesa chamada Ikigai. I-K-I-G-A-I. Depois você assiste algum vídeo, vai fazendo essa metodologia, mas é uma metodologia que em 10 minutos mais ou menos você vai encontrar o seu propósito de vida. E você deveria trabalhar ali. Tente encontrar um meio de você ganhar dinheiro com aquilo. Por exemplo, o meu é ser professor. E agora é ser professor das nações. Eu sinto esse o meu chamado. E não é à toa que agora, por exemplo, nessa última semana eu gravei 3 conteúdos analisando os 3 livros do Alex Hormozi, que é o empreendedor digital que está mais hypado na gringa. O cara vendeu $100 milhões num final de semana quando lançou o livro dele. Bateu o recorde de livro de não ficção, só perdeu pro Harry Potter. Caramba. Ele vendeu, acho que 2 milhões e não sei quantos no final de semana de cópias. Caramba. Bizarro, o cara é muito bom. E aí eu analisei esses 3 livros gratuitamente pro meu público em português. E depois eu gravei ele pronto para passar na IA. A gente vai usar o HeyGen, que prontinho, do jeitinho certo, sabe? O ângulo, tudo, porque eu já sei que tem que ser. Agora a gente vai levar isso para várias nações. É a mesma coisa que a gente faz os projetos da igreja. Lá na igreja, por exemplo, imagine, que o Alexson também faz parte,
A gente tem 21 projetos dentro do Líderes do Amanhã, que é um que eu coordeno lá, que, cara, tem projetos assim, é aquilo que dá vontade de fazer. É muito bom. O dinheiro que a gente ganha é só um meio. Então, por exemplo, a gente vai lançar agora o Adote uma Criança. O Adote uma Criança é simplesmente o seguinte: você vai lá, entra na nossa plataforma. Eu estava no Malawi 5 meses atrás, é o 4º país mais pobre do mundo. A gente foi com a nossa igreja. Gente, 95% das crianças no Malawi não podem acessar o ensino médio, porque custa R$ 60 o trimestre, R$ 20 por mês. Cara, chega a dar raiva, sabe? Tipo assim, quando eu lembro da época de ser professor, tanto que nós não damos valor à educação que a gente tem aqui. Sabe? Escola particular, escola boa e a criançada não levando nada a sério. Lá, eles sentavam em pedras para estudar. Nossa. Sentava em pedra, sabe? Não. Enfim, é um negócio até difícil de falar. Mas quando você consegue realmente enriquecer servindo pessoas, resolvendo o trabalho, você agora consegue prosperar as pessoas. Por exemplo, nesse projeto, o Adote uma Criança, você vai poder entrar na plataforma ali e vai ter os perfis das crianças cadastradas. Por exemplo, a gente vai começar com a do Malawi, que tem 3.000 lá, que são ajudadas pela missão AQTS e missão Imagine. E aí lá você vai poder entrar no perfil de uma e ver lá, ó, essa criança precisa disso, disso, disso. Você vai lá e faz uma assinatura, igual a Netflix, R$ 100 por mês. E aí você recebe feedbacks a cada 2 meses, por exemplo, de que essa criança está estudando, de que ela está se alimentando na escola, focado na educação dela. Como que isso é possível? Conhecimento e recurso. Você precisa prosperar. Entenda isso. Você prosperar tem que ser uma missão de vida, mas não é ser menor que o dinheiro. Eu já fui menor que o dinheiro. Já teve momentos na minha vida que eu estava só correndo atrás de me tornar rico. Cara, isso não me pega mais. Hoje, o tanto de coisa que eu recuso. Por exemplo, esse evento da Argentina. Cara, para eu conseguir patrocínios, era isso aqui, ó. Casa de bet, não sei o quê, não sei o quê. Trocentos manda mensagem direct toda hora. Não. Se for algo que faça sentido, eu coloco. Se não, não coloco. Eu arco com tudo, não tem problema. O dinheiro não pode ser maior do que você, mas ele é um meio. No mundo que vivemos, o dinheiro é o meio pelo qual você consegue contratar pessoas boas, fazer projetos bons e poder ajudar ONGs, projetos sérios. Você precisa enriquecer. Então, se tem uma chama aí que está apagada, está na hora de você realmente se reativar. A capa do meu livro, O Quarto Poder, é um globo em chamas. E é uma chama que nem tem fumaça. Sabe por quê? Quando eu vi isso, sabe o que significa essa chama? A mesma da sarça ardente. A mesma. A chama representando Deus, o Espírito Santo. E tudo que eu mais quero é que o Espírito Santo me use para que, por exemplo, nesse livro, em todas as aulas que eu participo, inclusive essa, eu venho aqui para dar o meu melhor. Eu sentei aqui para falar, eu vou falar o melhor podcast que eu puder. Faça isso em tudo que você puder. Em tudo, entre para dar o seu melhor. Vai fazer qualquer coisa, você vai varrer a casa. Tem orgulho que você pudesse lamber ali, dá vontade de tirar foto e mostrar. Eu me lembro uma vez, curioso isso agora, né? Eu me lembro uma vez que lá no intercâmbio dos Estados Unidos, eu cheguei a morar com indianos, chineses, americanos. Normal, né? Eu me lembro uma vez que lá no nosso dormitório tinha eu e mais 3 americanos. E aí aquela era a minha vez de limpar o banheiro e o vaso. Eu fiquei com tanto orgulho do jeito que ficou brilhando que eu chamei o cara. Chamei, vem cá pra você ver. Vem cá, gente. Vem Olha cá. como que ficou. Você nunca viu esse vaso assim, ó. Dá pra lamber. O cara foi lá e levantou do beliche, de tanto que eu falei, e foi ver. É isso. Faça da forma, seja obstinado. Imagina o Cristiano Ronaldo fazendo uma dessas coisas. Inclusive, Alex, eu vou pegar esse gancho do Cristiano Isso aí. Ronaldo. Boa. Vou dar uma palavra pra você. Alex, a gente tá em Uberlândia. Imagina agora que o Cristiano Ronaldo, nos seus 22 anos, top, né? Vamos pensar na área futebolística. Tira o nome dele. Chama ele de Bruno. Bruno Silva. Tira o rosto dele. Tira a fama dele. Coloca o Bruno Silva na várzea aqui em Uberlândia. Ele é da favela ali. Quanto tempo vai demorar pro Bruno Silva, pelo nível que ele chegou naquela área do futebol, destacar ser campeão da várzea, ter gol, drible, viralizando no TikTok, no Reels, chamar a atenção de um olheiro do Uberlândia Esporte Clube. Do Uberlândia, ele sair, igual o Bruno Henrique, por exemplo, saiu do Uberlândia Esporte Clube, chamou atenção, hoje está no Flamengo, sabe?
Quanto tempo ia demorar para o Bruno Silva, vocês vão entender onde eu quero chegar, tá de novo milionário, tá famoso, tá na Série A ou na Europa? Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Se fosse 2 anos, é muito. Não, é muito. Eu ia chutar 1 ano. Vamos colocar 3 anos que demorou. Demorou para viralizar. Ele vai chegar lá, né? Sabe por quê? Eu batizei isso de NSI. NSI. Você tem que chegar no seu NSI. O que é o NSI? O nível do sucesso inevitável. Que as pessoas olhem para você na sua área e falem assim, não tem como dar errado. Não tem como. É isso que eu luto. Por exemplo, por que eu estudo tanto? Porque eu queria chegar no nível do NSI. Hoje, se você tirasse tudo de mim, rapidamente eu teria reconstruído uma empresa que eu já viveria bem. Por quê? Porque eu cheguei no nível de conhecimento, de networking, de tudo que eu precisava para prosperar na minha área de marketing e vendas online. Chegue nesse nível. Não sei do que se trata. As pessoas estudam muito do vestibular para a faculdade. Aí na faculdade ela estuda o suficiente, e eu mesmo fui um desses casos. Sim. Eu estudava o suficiente para aprovar ali. E que erro. Porque ali foi uma época que eu me perdi muito. Era só cachaça que queria. Enfim, todo mundo acha que já teve uma época assim, né? De sair um pouco do propósito. Mas depois que sai da faculdade, as pessoas acabam a era de estudar muito. Eu estudo muito mais do que eu estudava antes. Todos os dias. Por quê? Tem conhecimento disponível. Por que você não quer ser o melhor na sua área? Não faz sentido. Seja o Cristiano Ronaldo da sua área. Não tem como não dar certo. É impossível. É impossível. E essa é uma das coisas, Brasão, que eu acho que. Primeiro, quem acha não tem certeza, né? Então eu não acho. Então, essa é uma das coisas que falta muito no empreendedor. Porque existe o empreendedor, existe o aventureiro, né? Eu acho que o empreendedor, o Brasil tem muito isso, nós somos empreendedores. E uma das coisas que mais faz com que eu e você nós possamos crescer é estar atento ao que está acontecendo no mercado. E não tem como você não estar atento se você não estiver estudando, Não. Você lendo fica pra livro, trás. lendo matérias em canais, em sites que sejam idôneos. Também não saia lendo tudo e acreditando que tudo está no Instagram, Gente, no né? meu YouTube tem dezenas de análises de livro de marketing e vendas avançados de graça. Gratuito, De gratuito. graça. Mas é um negócio que aí, se a gente for pegar esse paradoxo, né? Essa discrepância que tem no Malawi, dessa sede por aprender, e a quantidade de conteúdo que nós temos aqui, essa falta de fome, que nós falamos isso esse final de semana, esses dias lá na igreja, que não é a disponibilidade de conteúdo, é a falta de fome das pessoas. Sim. Então tem muito conteúdo gratuito. Eu tenho centenas, Brasão, como você está falando, eu sou um full stack em muitas coisas e eu faço por não querer depender, que eu aprendi de graça. Sim. Que eu não paguei R$1, às vezes que eu paguei R$29,90, Brasão, Exato. no YouTube. Gente, vocês estão na melhor era do mundo, que você pode criar uma empresa com uma pessoa só. One Person Business, isso tem nome. Tem Depois nome. você pesquisa aí, ó, One Person Business. Tem nome para isso. Você pode criar agora, coloca umas coisinhas de IA para te ajudar ali. Hoje é muito escalável. Sim. Sabe? Enfim, eu queria que vocês entendessem, se Deus precisa de uma pessoa disponível, eis-me aqui. Se não tiver mais ninguém, ainda assim vai sair. Você tem que ter essa visão. Você tem que ser aquela pessoa que alguém de fora, e eu tenho certeza que as pessoas que me acompanharam na jornada tinham essa visão de mim. Porque eu não parava. Se precisasse dormir pouco, eu dormia. Se eu tô andando rumo ao meu objetivo, apareceu uma parede. Eu quero que a pessoa que tá olhando essa cena olhe assim pra parede e fala, coitada dessa parede. Coitada, esse moleque não para. Se ele precisar, ele vai chutar ela 1 ano seguido. Coitada dessa parede. Cara, nada pode te parar se você tem um objetivo. Ainda mais se você tiver com um sócio atrás de você gigantesco. Seu pai. Você é herdeiro. Não sei se você já entendeu isso. Por que você tá com medo? Por que você está com medo de passar fome, de perder as coisas? Seu pai é o maior empresário, ele é dono de tudo no mundo. Se você for um bom filho, tiver alinhado com ele, cara, vai estar disponível para você, faça coisas maiores, para de pensar pequeno. Vai estar disponível, já está. Você já parou para pensar que se você sair agora da sua casa
e olhar para qualquer lugar, você vai ver milhões. Qualquer quarteirão tem milhões. Qualquer quarteirão não tem dezenas de casas? Milhões. Milhões está disponível. Por que você coloca isso num pedestal inalcançável? É do seu pai. Teve uma vez que eu me lembro, eu fiz um exercício que eu tinha visto, que eu achei bem interessante, Alex. Eu sentei com o computador aberto, um Google Docs lá, e eu comecei a orar, e depois eu pedi, né, Espírito Santo, eu vou escrevendo aqui o que vier no meu coração, me direcione. O que é para eu fazer, o que o senhor deseja, e fui escrevendo, sabe? Fui escrevendo tudo que estava em feeling ali, né? E eu lembro de uma passagem que foi assim: por que você está com medo? Olha o meu tamanho. Eu tô atrás de você. Por que você tá com medo? Vai. Aí agora eu fico imaginando isso. Toda vez que eu tô com medo de fazer algo grande, eu imagino Jesus gigante atrás de mim. Sabe aquelas imagens? Pô, pra que eu vou ter medo de qualquer coisa? Olha o meu sócio, irmão. Coitado da parede. Coitado de qualquer coisa que aparecer. Entendeu? Pessoal, tem muito a ser feito. A nossa igreja foi em abril agora no Paquistão. Sabia que no Paquistão tem 1 milhão de pessoas cristãos em situação de escravidão, em fábrica de tijolos? E deixa eu te falar, sabe como que liberta elas? Vou te explicar. De 18 a 21 mil reais. A nossa igreja, lá nessa viagem, a gente conseguiu libertar 7 famílias. Tudo isso custa dinheiro, por quê? Eles adquirem uma dívida, normalmente caem em alguma armadilha. Lá, se eu não me engano, 5% da população tem ensino fundamental. Só pra você ter noção, dos cristãos, né? E aí, eles armam armadilhas. Por exemplo, os donos da fábrica de tijolos vão lá e fica sabendo do pai do fulano tá doente, e aí ele vai lá e oferece, ó, vou te emprestar pra você comprar, fazer o tratamento. Só que aí ele vai e assina um negócio que ele não sabe, juros, etc, impagável. Eles são muito humildes. Nossa, o cara tá me ajudando. Não tá. E aí eles assumem a escravidão por dívidas. Aí passa de geração para geração. O pai, depois vai para o filho, depois vai para o neto, porque ninguém vai conseguir pagar. Aí a gente pode ir lá e pagar essa dívida. Aí você paga 6 meses de manutenção, enquanto essas pessoas vão ser agora treinadas para uma nova vida, porque elas foram escravas a vida toda ali, por anos. Então as crianças, por exemplo, nasceram escravos, não sabem o que é, sabe? E compra-se para ela um tuk-tuk, para ela trabalhar. O tuk-tuk é um carrinho, como se fosse um mototáxi muito comum lá por Muito exemplo, na Índia, né? Tailândia, Tailândia, isso. sabe? E aí cabem umas 3 pessoas atrás, né? Compra-se um tuk-tuk para ela poder trabalhar, que é uma motinho com essa parte de trás. E aí ensina ela como sobreviver. Tudo isso custa de 18 a 21 mil reais. Você tem que prosperar para poder ajudar. Entende isso? Então a gente precisa. Nossa, tem uma foto que eu tenho muita dificuldade até de falar dela. Eu levei essa foto lá na escola que eu fui dar palestra, eu não aguentei, eu chorei na hora. Por quê? Eu tinha conversado antes com 2 amigos meus, né, professores lá. E aí eles falaram assim: "Brazão, hoje tá tão difícil, antes de começar a palestra, não é mais igual antes". E antes já era ruim. Eles falaram assim: "Depois da pandemia, ninguém quer nada com nada. É pai mandando em escola, menino fingindo ali para olhar no celular, dormindo, você não pode falar muita coisa". Aí eu fui e mostrei para eles a Sara, que foi uma das libertadas. Mostrei para eles a Sara antes e a Sara depois que descobriu que ia ser livre. Posando, sorrisão na foto, a primeira vez que ela ia ser livre, para ser criança, para poder estudar, para fazer tudo. Cara, como que você não quer fazer mais? Sabe, não tem jeito. Outra coisa que eu não esqueço, o Espírito Santo nos guia muito bem. Quando eu cheguei lá na escola para dar a palestra, eles tinham colocado na área coberta, para quem é de Uberlândia aí, no Teresa Valsê, que eu fui dar essa palestra, eu dei aula lá há muito tempo. Eu amo aquela escola, né? Eu, inclusive, fui alfabetizado lá quando criança. Então, quando criança, eu estudei lá, depois a gente foi para a escola pública, um momento mais difícil ali financeiro, tá? Era 3 filhos, né? Aí depois eu ganhei bolsa, aí eu comecei a estudar em outras escolas também particulares, enfim, aí depois foi faculdade. Mas aí lá no Teresa Valsê, na área coberta, se você já entrou lá, eles colocaram as cadeiras para os alunos. Agora imagina que devia ter o quê? 15 fileiras de cadeiras? Uhum. O que aconteceu? As 3, ou as 2 eu tenho certeza, as 2 primeiras fileiras inteiras, tinha alguém?
Vazio. Vazio. Essa foi minha última palavra para eles e vai servir para você também. O Espírito Santo me mostrou a palavra que ele queria que eu desse ali. Aquilo ali é uma representação da sociedade. Poucas pessoas estão realmente dispostas a sentar nas primeiras fileiras da vida. Poucas pessoas estão dispostas a ser o único a sentar lá e ser zoado e se ficar em destaque. Será que você não está com medo de ser protagonista? De realmente fazer a missão que Deus te deu? Eu vejo isso muito. No meu mercado, tem muitas pessoas que falam que elas são de bastidores. Ah, eu sou de bastidores, eu não gosto de mostrar a cara. Fala a verdade para si. Não é porque você é de bastidores, é porque você está com medo de julgamento. Você está com medo de exercer a sua palavra. Se você é cristão, se você entende de Bíblia, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que você está calado? Porque você vai ser cobrado isso um dia. Você tinha o conhecimento, você sabia, você podia ajudar mais pessoas. Você tem que ser cobrado disso, né? Porque tá lá, se você entendeu da Bíblia, tá dizendo que você deve fazer isso. Cadê sua voz? Por que você está calado? Por que você não está colocando? Ah, é muito difícil, né? Criar um canal no YouTube hoje, criar um Instagram. Você está com medo de julgamento? Quando você estava no ensino médio, você estava com medo de apresentar um trabalho? Tô falando de mim. Estava com medo de apresentar um trabalho porque as outras pessoas iam julgar. Eu me lembro de eu estar apresentando um trabalho de química no segundo ano, radioatividade. Eu me lembro. E uma pessoa falar: olha, tá gaguejando, ele tá nervoso. Eu nem conheço mais essa pessoa. Ela nem sabe que eu existo. Por que eu estava preocupado com o que estavam pensando lá? É a mesma coisa hoje. Cada pessoa está muito preocupada com o próprio umbigo. Ela tem muito problema para ela resolver. Para de achar que as pessoas ao seu redor estão realmente preocupando com você. Cara, isso é libertador. Ninguém tá nem aí. Isso é libertador, entenda. Tá? Você não é o centro do universo. Isso é maravilhoso. Isso é libertador. Você é uma peça muito importante para Deus. Você é filho de Deus. Você é herdeiro aqui. Mas você tá muito mais preocupado com o que o mundo vai pensar do que de exercer sua missão. Por quê? Até quando? Platão fala muito isso sobre o mito da caverna, né? Essas pessoas, e eu vejo muito isso, que existe algumas, da mesma forma que lá existe a escravidão, só que a escravidão real mesmo, a escravidão de corpo, falta a liberdade de você de se expressar, de ir, de vir. Eu vejo que muitos de nós aqui, nós somos presos por algumas culturas que vêm lá dos nossos avós e vêm dos nossos pais, nós estamos presos em tudo isso e é muito difícil sair. É muito difícil eu sair porque é seguro para mim estar do mesmo jeito que está todo mundo. Eu sou cristão, eu vou na igreja, mas o meu grupo não aceita eu falar, vai me boicotar, o meu grupo de amigos lá na empresa. Existe algo que eu vi semana passada que só existe uma forma de você se libertar. Aí a gente volta de novo à palavra. É quando você conhece. Conhecereis a verdade. A maioria das pessoas tem medo de falar do seu caráter, né, do seu DNA de Cristo, porque não conhece. Sim. Porque não conhece verdadeiramente, não para ler a Bíblia, não para orar. Ah, vai na igreja. Então tem muitos empresários que eu tenho certeza que falam, mas esse negócio não é para mim. Empreender dessa forma, Brasão, igual você está falando, cara, parar toda segunda-feira o meu time inteiro para ter lá 30, 40 minutos de oração, não, é porque aqui na minha empresa eu tenho todo mundo de todas as religiões. E se eu for falar disso, eu vou perder funcionário. Se eu for falar disso, eu vou perder produção. Se eu for... Aí tá a diferença, Brasão. Eu acho que desses empresários que você tem lá, que 7, 8, 9 dígitos, que são seus mentorados, eu tenho certeza que se algum deles te usam como inspiração, eles vão entender que isso faz parte da prosperidade Sim. que você tem. E você ensina isso não só falando, não só discursando, mas vivendo. E muitos que estão ali vão falar, cara, eu não vou fazer. Mas também não voltam para falar para você que o que não deu certo
foi porque eles não cumpriram aquilo que Deus estava chamando ele. Não deu certo, Brasão, porque eu não fiz a risca. Isso acontece muito com vocês, isso aconteceu comigo muitas vezes, de eu não parar para ter um projeto e perguntar para o meu sócio gigante se esse projeto era bom ou não. Sim, Quantas vezes, e agora para entrar no seu, sua mentoria, Brasão, isso é um dos pontos que você fala muito dentro quando você pega esses empresários, porque as pessoas chegam até você, Brasão, querendo escalar 7, sim, 8, 9 dígitos no digital, sim. né? Ah, cara, como que eu faço? Esperando algo mágico. Uhum. O que que eles encontram quando chega lá? E o que que você tem visto nesses empresários? Tá. Eu tenho uma premissa, eu até cito isso no comecinho do meu livro. O meu livro é uma promessa para o que eles querem: criar empresas milionárias e mudar o destino das nações. Eu falo, você pode ter sido atraído por esse livro pela promessa. Sim, você vai aprender a criar empresas milionárias no digital. Mas ser apenas rico é muito pouco para você. Eu tenho essa frase. Vocês colocam, muitas das vezes, o fim de forma errada. Sabe a história do burro com a cenoura amarrada? Você tá desse jeito com o dinheiro. Você tá servo dele, você tá olhando só para ele. Quando você não entendeu que, na verdade, você tem uma missão muito maior, coisas maiores para fazer. E ao atingir isso, como consequência, a prosperidade te encontra. Quando você ajuda o mundo te ajuda de volta. Eu acredito que você tenha muito mais potencial do que você tem feito ou alcançado. Eu acho que você sabe disso. Sim. Isso pode doer, mas é preciso a gente, muitas das vezes, dar uma chacoalhada, né? Lá no meu livro, eu cito várias coisas, mas aí agora respondendo o que você me passou, Uhum. meu livro tem 3 partes. A minha mentoria tem uma parte inicial. Eu atraio as pessoas pela parte técnica. É live de livro, é conteúdo técnico, é funis de vendas, é estratégias para empresários. Sabe o que é a primeira coisa que eu sempre passo? Um desafio, eu vou te passar também aqui agora. No meu livro, a parte 1 é um desafio de 21 dias, onde eu explico para a pessoa sobre Deus, explico tudo que mudou minha vida, porque a minha frase para a parte 1 do meu livro é muito simples. Não existe empresa saudável se a sua vida pessoal está doente. Não tem como você prosperar se você está desconectado da fonte. Que celular que funciona se você não carrega na tomada? Não tem como. Tá errado. Se você fosse só por conteúdos técnicos, você tava rico assistindo vídeo no YouTube. Você tá indo na força do seu braço. Você não tá pedindo pro seu sócio, seu pai, te direcionar. Para. Hoje, assiste isso aqui e tem um momento só seu. Sai daqui e vai pro banho. Vai direto pro banho. Se você estiver em casa. Tranca a porta. Seu momento. Liga uma água quente, se ajoelhe, se apequene e comece a orar. Eu gosto de fazer isso de joelhos com a mão assim. Eu não sei porquê, mas quando eu me conecto mesmo, eu sinto aqui. O meu ritual ali, nem precisa disso, mas é porque nós somos humanos e falhos. Mas eu primeiro oro 3 Pai Nossos para eu concentrar e aí eu começo a conversar com Deus. E aí eu falo, Deus, eu tô cansado. Eu não tô conseguindo ir pela força do meu braço. Me mostra o que que o Senhor tem para mim. Me guie. Abra as portas que o Senhor tem e fecha as que o Senhor não quer para mim, por mais que possa me doer no curto prazo. Faz isso e combina com isso um jejum. Eu coloco todos os meus mentorados durante 21 dias, dou a sugestão, nem todos fazem, mas uma sugestão de ler a Bíblia todos os dias, fazer o desafio da Bíblia gratuito, é só você entrar em cristão.org, a gente organizou na nossa igreja 365 aulas. Você lê 3 capítulos da Bíblia por dia, começa hoje. Lê Gênesis 1, 2 e 3. Na sequência, vai assistir a aula explicativa de 11 minutos. Em 4K, a gente gravou de forma perfeita, tá gratuito, cristão.org. Tem 40 mil pessoas já participando. Você precisa, se você é cristão, e você tem que fazer o ID. A gente está fazendo isso, você tem que fazer também. Vai lá, então, promete isso e tira alguma coisa muito importante para você no jejum. Você pode fazer aquele jejum mais agressivo, de um dia só na água. Eu faço isso várias vezes. Já fiz até como agradecimento. Porque muitas das vezes a gente só faz para pedir. Eu fiz como agradecimento. Muito bom. E já fiz até de 3 dias ali, mas você não precisa fazer isso. Faz depois que você está acostumado. Tira algo importante para você. Talvez tira por 21 dias o café. Talvez você consome álcool, tira 21 dias o álcool. Tira a carne vermelha. Algo que vai te
realmente toda hora você vai lembrar disso, e aí quando você lembrar e te der essa vontade na carne, você ora. Você ora. E Deus gosta desse tipo de sacrifício, quando ele vê que você colocou ele à frente dos seus desejos. Então, o jejum, ele enfraquece a sua carne e fortalece o seu espírito. Eu sempre indico. Mesmo Jesus. Jesus, ele se batizou e aí ele foi para o deserto para se preparar para o ministério dele, que começou aos 30 anos. Ele ficou lá quantos dias no deserto? 40. 40 dias. Você não vai ter que fazer o mesmo jejum de Jesus, você não é Jesus, mas você tem que entender o conceito. A Bíblia mesmo fala, quando você pega um odre, você quer uma vida nova para você, não quer? Não se coloca vinho novo em odre velho, porque ele não aguenta. Esse vinho novo vai fermentar e o odre velho não vai aguentar. Você quer uma vida nova? Você tem que chegar no nível para essa vida nova. Imagina o seguinte, você quer ter uma empresa milionária? Imagina uma bolinha aqui dentro. Essa empresa milionária está dentro da pessoa física. Como que você quer ter uma empresa milionária se você não está se desenvolvendo? Como pessoa, como empresário, conhecimento técnico. Contraditório. Você só vai ter, por exemplo, a gente falando de negócio, você só vai ter empresa do tamanho que você consegue gerir. Eu, Fernando Brazão, hoje, por exemplo, não conseguiria gerir a Tesla. Eu não estou no nível do Elon Musk de conhecimento técnico, de gerenciamento. Como que você vai ter uma empresa milionária com vários funcionários se você não está estudando? Se você não está se desenvolvendo? Não faz sentido. Você pode mais, muito mais do que você tem feito ou alcançado. E eu acho que aqui, esse podcast, você caiu aqui não foi à toa, e foi um chamado. Eu falei no começo aqui que eu ia tentar acender uma chama que talvez tivesse apagado. Eu espero do fundo do coração que eu não tenha perdido meu tempo, que o Alex não tenha perdido o tempo dele, e que nem você. Que isso aqui não seja só mais um bate-papo, que não seja mais um podcast que você assistiu. Se você estava esperando algum recado dos céus, alguma coisa mirabolante acontecer, considere isso, então, para que você passe a agir. Assuma as fileiras da frente, assuma o protagonismo. Seus pais talvez não te apoiaram, sua família não te apoiou, por amor. Por exemplo, meus pais, o sonho deles era que eu fizesse mestrado, que eu fizesse concurso. Por quê? Porque para a era deles era isso que dava estabilidade, é por amor. Tenha coragem de seguir o que Deus tem para você. Porque aí sim você vai conseguir fazer as coisas grandes que você tem para fazer. Que a pequenez, que a escassez te abandonem hoje. E ore muito. 21 dias, oração, jejum e lendo a Bíblia. Você vai ver o que vai acontecer com você. O ano passado foi a primeira vez que eu li a Bíblia completa. Eu sou recém-convertido. Eu não tenho nem 3 anos de batizado. E antes, como foi difícil isso para mim? Pensa um cara Sim. racional, engenheiro, professor de matemática, estudou em trocentas coisas, tudo. Para mim foi muito difícil a conversão. Mas quando eu converti, não tem como desver. Eu vou dar um último recado aqui para você que talvez esteja um pouco cético. Talvez você seja o Fernando Brazão do passado. Alex, vamos fazer algumas analogias, umas comparações aqui. Bora. Imagina o seguinte, nós somos um ser humano entre 8 bilhões que está em um planeta. Esse planeta está em um sistema solar. Ok. Vamos lá. O Sol é a estrela ali. Sabe quantas estrelas igualzinho o Sol, umas maiores, outras menores, tem na nossa galáxia? Os cientistas estimam 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Ó, antes do Hubble, por isso que o telescópio lançado em 91 se chama Hubble em homenagem a ele, então pouco mais de 100 anos atrás, a gente nem sabia que existiam outras galáxias. Porque foi o Hubble que descobriu isso e depois batizaram para o telescópio, que nos deu mais noção também. 100 e poucos anos atrás, a gente achava que era isso aqui, ó. A gente ainda não sabe muita coisa. Agora deixa eu te contar um negócio. A nossa galáxia é grande? Para quem? Grande para mim. Porque ela no universo, sabe quantas que os cientistas já estimam? No universo conhecido, que eu acho que ainda tem mais coisa para lá, 400 bilhões de galáxias iguais a nós. Você não é nada, a gente não é nada. E isso é maravilhoso, porque quando você entende que você não é nada, você entende que tem algo que é muito maior, que excede o tempo e o espaço. De acordo com os cientistas, o nosso universo surgiu de uma grande explosão. Na verdade, não foi uma explosão, porque não tinha espaço ainda, não tinha nem barulho. Foi uma grande expansão abrupta que
13,77 bilhões de anos atrás ocorreu isso. E as galáxias foram formando. Cada um tem a sua teoria. Essa é a mais aceita pelos cientistas. Vamos falar com os analíticos irracionais aqui agora. Presta atenção. Eu existo porque minha mãe e meu pai existiram antes de mim. Eles existem porque nossos avós vieram antes. Tudo que você conhece tem um começo, algo anterior, até que vai voltando no tempo, por exemplo, 13,77 bilhões de anos, onde o espaço, o tempo e a matéria como conhecemos surgiu. Para que isso exista, tem que ter algo anterior a isso. É lógica. Algo que Muito bom. sempre existiu e que excede o espaço, o tempo e a matéria. Dê o nome que você quiser. Os ateus chamam isso de acaso. Eu chamo isso de Deus. Mas é isso, Brasil, é muito. Não tem como, não tem como. Se você vai na linha de científica, vai na linha ideológica, vai na linha. Qualquer lugar que você vai cair em algo que é muito maior do que nós. Você vai. É impossível você falar assim que não existe. Você deu o nome, você falou muito bem, deu o nome que você quiser. Para nós, é Deus. Então, para você, às vezes, você está querendo que sua empresa ela deslanche, mas às vezes você não conhece. Primeiro, você às vezes sabe como você chegou até aqui, mas você não sabe como você vai chegar amanhã. E que tal você perguntar para aquele cara que criou tudo e que sabe do seu futuro? Que tal você ir para o seu banheiro, como o Brasão citou aqui, e perguntar para ele? Mas sabe, às vezes, por que você não pergunta? Porque você tem medo da reação dos outros e principalmente daqueles que estão dentro da sua casa. Você não sabe como é que sua esposa, seu marido, seu filho vão reagir em te ver ajoelhado, perguntando para uma pessoa que, eu creio, se você não acredita, eles também não devem acreditar, como será seu amanhã? Porque essa é a resposta que eles vão esperar de você. Se você for homem, eles vão esperar de você. Como que será meu amanhã? Então, às vezes, a resposta que você está esperando não veio daqui, não veio de mim, não veio do Brasão, não vai vir do André que está ali, vai vir desse cara que conhece o seu futuro, conhece o meu futuro. Então, às vezes, você está esperando que nós iríamos falar hoje as vozes com propósito, e como sua empresa faturar 7, 8, 9 dígitos com IA, com internet, mas essa resposta é dele. É ele que vai te dar. Porque às vezes ele quer te tirar desse lugar que você está. Você só vai faturar os 7, 8 milhões quando o dinheiro não fizer parte da sua vida. Quando o dinheiro ele for parte do meio para você conquistar o fim. E às vezes o fim é você ajudar primeiro a sua casa, às vezes nem você está ajudando, ajudar os que estão próximos e para depois você ajudar as nações. Então, às vezes você não entendeu isso. Então, se você caiu aqui hoje, como o Fernando falou, e como o Brasão bem falou, se você caiu aqui hoje, foi para ter uma resposta de como você vai buscar a resposta. Perfeito. Eu gosto de fazer uma analogia, né? Nós normalmente somos muito arrogantes. Sim. A gente tem um órgão aqui que pesa menos de 2 quilos e que a gente acha que com ele a gente tem acesso a tudo. Não tem. Nem no nosso planeta. Tem vários sentidos que alguns animais têm que a gente não tem. Excede os nossos 5 sentidos. Por que você tem essa arrogância de achar que você entende tudo o que está acontecendo, né? Eu quero fazer uma analogia. Quando eu tento imaginar, tentar imaginar a nossa relação com Deus e o que a gente quer, o que a gente pede para Ele, eu tento imaginar a seguinte história. Imagina você que é pai. Vamos supor que você tenha seus 40 anos e você tem um filhinho de 4 anos de idade. E aí você está trabalhando numa mesa como essa. Está lá na sua sala de casa, está no seu home office, está com o computador aqui, e aí chega o seu filho. E ele vê do lado aqui um objeto lindo, brilhante. E aí ele começa: Papai, me dá. Papai, me dá. Aí o pai tira. Papai, eu quero, me dá. O pai tira. Não, filho. Papai, me dá. O filho pediu aquilo, ele quer muito aquilo, mas o pai tem muito mais conhecimento do todo, sabe que ele não pode liberar aquilo ali, que é uma faca. É uma faca extremamente afiada. O filho quer. O pai pode dar? Ou aquilo vai de desencontro ao que o pai tem para o filho de missão? Ele permanecer vivo, bem, com saúde. Muitas das vezes você pode estar frustrado com as portas que Deus fechou. Ah, Deus até hoje não permitiu eu prosperar.
Talvez você prosperar ali, você ia perder sua alma. Eu já vi isso acontecer várias vezes. O dinheiro ia se tornar muito maior do que você. Talvez ele só vai permitir que isso aconteça quando você estiver fazendo pelo caminho certo. Ele é seu pai. E um pai cuida do filho. Sabendo todo, excedendo o espaço, tempo e matéria, ele entende tudo. Ele entende até o seu futuro, porque ele excede o tempo. Ele sabe o que vai acontecer lá. E mesmo assim você tem o livre-arbítrio. Porque você faz, mas ele excede o tempo, ele sabe o que isso vai gerar. Então, é difícil para a gente, porque nós estamos muito limitados. A gente realmente, o Elon Musk até brinca que a gente está em uma simulação. Sim. Para mim só que de um jeito cristão. Quando você olha todas as variáveis que tem que acontecer para que exista vida na Terra, não tem como. A quantidade de proporção correta de oxigênio, a distância exata do Sol, o campo magnético, o ângulo, tudo isso aleatoriamente combinados, não é à toa, pessoal. Não é à toa. Existe algo muito maior. Porque imagina que você realmente, vamos fazer uma analogia agora. Você é sócio do Elon Musk numa empresa. E você ia tentar fazer tudo sozinho? Ou você ia pedir pro Elon Musk dar o direcionamento? Pô, e o Elon Musk é criatura. Se você tem de sócio aquele que criou, por que você não pede ajuda? Sabe? Não faz sentido. Não Então, tem. E a gente falando assim sobre pedir ajuda, e para ir caminhamos agora já para o final, mas só um último, porque eu fiquei curioso, sabendo dessa sua energia, desse seu propósito, desse seu chamado, desse seu desejo. Como que fica a Bela lá quando você chega em casa, ou quando você. é, Porque primeiro você transmite tudo isso para ela, e ela sente tudo isso de você. Por que que eu tô te perguntando isso? Porque agora não é só mais o brasão nesse propósito. sim. Eu acho que a Bela tá, então tem muita decisão que você tem com Deus, que Deus te dá a decisão do não, de, de quanto você, vou agora ajudar famílias lá no Malawi, vou, como que até para os empresários que estão aqui se perguntando, né, o que que eu faço com a minha esposa que está aqui do meu lado, que não teve essa visão. Como que é esse relacionamento? A Bela foi um presente de Deus para mim. Foi muita oração, ele foi dando vários sinais, vários direcionamentos. Então isso já está alinhado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez você esteja num momento difícil do seu casamento. Talvez você está se questionando: será que é essa pessoa, não é essa pessoa? Pessoal, uma vez casado, você se tornou um só com ela. E quando você vai lendo um pouco mais sobre a Bíblia quanto a isso, você percebe que Deus pode fazer o que ele quiser. Sim. Ele pode aparar a parte sua e a dela que não está dando certo para que vocês deem certo de uma forma absurda. Eu vou te dar um conselho, que é ler a Bíblia juntos, todos os dias. Presta atenção no que isso vai fazer no seu relacionamento. Imagina esse copo cheio de café. Tá pretinho aqui, né? Vou te falar a minha sensação que eu tive ao ler a Bíblia todos os dias no ano passado. Então eu fiz o desafio da Bíblia um ano, agora eu estou no segundo ano disso. É como se eu começasse lá atrás com um copo cheio de café, um café mais clarinho, vai. Não era uma Não é pessoa tão tão, escuro, não né? era tão escuro assim. Mas aí, imagina que você pega agora e abre uma torneira e todos os dias pinga uma Uma gota. O gota. que acontece depois de 300 dias? Vai ficando claro. Eu senti isso no meu relacionamento, na minha alma. A palavra, pessoal, imagina, gente, vamos lá. Quando eu tô escrevendo um livro durante um ano e meio, é porque eu quero que as pessoas leiam e entendam tudo o que foi importante para mim, para elas seguirem os mesmos passos. Aí Deus vai lá, através de homens, coloca 66 livros, todos eles contando a mesma história final. E você não vai ler isso. O Criador está te ensinando. Você quer aprender comigo? Você quer aprender com outra pessoa? Pode aprender alguma coisinha. Mas, pô, para que você vai aprender só com criaturas se o Criador usou outros meios para você? Brasão, mas eu não sou cristão, eu duvido. Vou te fazer um desafio aqui agora. Você vai sair desse podcast e vai abrir. É Isaías 53 ou 57? Que fala. É um desses dois. Eu acho que é Isaías 53, tá? Isaías 53. Você vai ler ele. Deixa eu te contar só uma coisinha. Vai lendo essa parte inteira de Isaías 53 e você vai
percebendo e vai pensando sobre quem está falando ali. Eu vou te dar um spoiler. Você vai perceber, quer ler aí? Vamos lá? Então, descreve um servo, é esse? Você quer Vai escrever aqui? lendo, vai falar de transpassados, enfim. Que sofreria o que seria repetido, que carregaria os pecados da humanidade para trazer salvação. Você tem aqui o. Seria transpassado pelos nossos pecados. É o Fa- 53. Fala várias coisas. Isso aí. Vou deixar eles lerem lá, É. mas deixa eu te contar uma coisa. Um detalhe só importante. No Antigo Testamento, tinha a promessa de que viria um Salvador para nos redimir dos nossos pecados. Porque para você entrar no céu, você tem que ser perfeito, e ninguém é perfeito. Então teve que vir um perfeito para permitir injustamente, não é uma balança justa ali, vamos falar assim, que a gente, isso é graça, que a gente possa entrar lá. Quando você lê esse trecho, você vai ler Jesus várias coisas. Mas eu tenho um detalhe para te contar. Quando que foi escrito isso aí? 700 anos antes de Jesus Cristo. Lê lá e vê se é coincidência. Lá no meu livro, eu provo matematicamente a existência de Deus e que Jesus é Deus. E aí eu pego 20 profecias do Antigo Testamento que fala, por exemplo, que o Salvador ia nascer em Belém. Ah, que coincidência. Gente, só para você ter uma ideia, era tipo falar assim, no dia de hoje, o Salvador vai nascer em Ituiutaba. A galera está louco. E aí, de repente, aparece um cara em Ituiutaba curando todo mundo. Coincidência. 1000 anos antes fala isso, né? Aí lá fala que o Salvador ia entrar em Jerusalém montado num jumentinho. 700, 1000 anos antes. O que aconteceu? Tem mais de 300 profecias no Antigo Testamento que apontam para Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a É a vida. vida. Pessoal, é ele que você precisa. Quando você entender que todo esse peso que você carrega, esses pecados, eu faço isso muito. Quando eu tô pesado, eu imagino, sabe aquele momento do banheiro? Eu faço muito, eu me ajoelho, por vezes eu até agacho assim, e eu me imagino na cruz e pegando e pedindo, Deus, leva esse peso para mim. E ele fez exatamente isso. Ele não precisava, ele é Deus, ele não precisava ter encarnado, ele não precisava ter sofrido, de jeito nenhum ele precisava disso. Exato. Ele é Deus. E ele fez. Brasão, mas como que você sabe que Jesus é Deus? Joga no chat GPT. Versículos da Bíblia em que comprovam que Jesus é Deus. É a Trindade. E você tem dentro de si, sabe esse feeling que você sente quando você está fazendo algo errado? Isso se chama Espírito Santo de Deus. É o Consolador que foi mandado depois para nos acompanhar aqui, depois de Jesus. E ele está ali para te guiar. Peça ajuda ao Espírito Santo. E ele vai te guiar. Ele está aqui em conexão com a gente. Enfim, peça tudo em nome de Jesus e peça ao Espírito Santo sabedoria e discernimento. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Então é isso, gente. Estamos chegando ao fim. Brazão, obrigado. Obrigado. Prazer. Nós viemos com um propósito, mas que Deus deixou que acontecesse da forma dele, como nós pedimos. Então, muito obrigado por agora nos mostrar um pouco de quem direciona os negócios, a holding, a masterclass, quem direciona o casamento, quem direciona a vida daquele professor de matemática Sim. que hoje inspira milhões e serve a milhões de pessoas no digital. Mas ficou muito claro para mim, eu acho que ficou muito claro para você, que só existe um caminho para a prosperidade. Então eu queria que você finalizasse agora numa frase de 30 segundos, e aí essas 8 bilhões de pessoas vão te ouvir. De qualquer forma, essa mensagem vai chegar. Se por rádio, por podcast, por fumaça, por escrita, escrita na parede, vai chegar essa mensagem para essas 8 bilhões. Qual seria a mensagem? Você entender que você é filho do Criador e que isso tudo é seu.
e que o seu potencial é ilimitado, desde que você esteja com carga. Um celular não funciona sem carregar na tomada. Toda noite você tem que carregar, né? Por que que todo dia você não se recarrega? E tá muito claro, eles já explicaram isso pra gente. Deus já deixou essa mensagem, que para você se recarregar é na palavra e é oração. Joelho no chão, jejum e oração. Leia mais a palavra. Começa o desafio da Bíblia em um ano e é tudo que você precisa tá ali. Esse é o recado que eu poderia te dar, porque eu sou criatura, eu sou falho, eu sou apenas um servo do Senhor que demorou 30 anos para se converter. Eu espero que você não cometa o mesmo erro e que você se encontre o quanto antes. Nós estamos aqui de passagem, é como se fosse um teste, um aprendizado mesmo. Tem algo muito superior que excede o espaço, o tempo e a matéria. E ele te criou. E quando você está conectado nele, você consegue fazer coisas muito maiores, que excedem qualquer dinheiro, coisas aparecem, enfim, olha o tamanho do seu sócio. Fica com Deus, abraço. E é isso, gente. Muito obrigado. Esse foi mais um Papo de Negócio, Voz com Propósito. E tá aí. Se você chegou até aqui, depois comente aqui nesse podcast, tá? Vai estar aí as redes sociais do Brazão para você seguir, acompanhar. Manda lá para ele. Manda uma mensagem falando assim: Brazão, eu assisti seu podcast no Papo de Negócio e isso mudou a minha vida. E a sua mensagem mudou a minha empresa. Eu fui querendo saber o segredo do seu sucesso e eu descobri que é Jesus. Então, se você está aqui conosco e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal. Eu vou te pedir agora uma grande gentileza. Tá vendo esse Instagram que aparece aí? Famílias.raras. Nos ajude. Isso é uma ONG que o André e a Marina cuidam com muito carinho e essas pessoas precisam de você. Essas pessoas precisam da sua doação. R$1, R$2, 20, 100, 1000, 100 mil. Elas precisam da sua doação. E elas vão precisar sempre de nós. Que você prospere muito, muito, para que você possa ajudar instituições como essa, Famílias.raras, mas que possam ajudar outras pessoas. Esse é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração, é o desejo do Papo de Negócio. Então, até o próximo Papo de Negócio. Fica com Deus.